O motivo pelo qual ela foi tirada desse mundo é inacreditável. E a maneira como foi feito é mais inacreditável ainda. Essa é a história de Annie Kasperzak. Te inscreve no canal, deixa um comentário para me ajudar e senta aí que eu te conto. Annie Kasperzak nasceu em 1997 na cidade de Riverton, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Desde a tenra idade, Annie passou em vários lares adotivos. Nenhum deu certo. E em alguns desses lares que ela passou, ela sofreu abuso e depois que faziam isso com ela, a devolviam para o orfanato. Entre idas e vindas do orfanato, quando Annie tinha 9 anos, finalmente ela foi adotada por uma família que lhe daria amor, carinho e a trataria com respeito. É a família da assistente social Kasperzak, chamada Verônica. Tudo ficou bem na vida de Annie. Ela estudava e tinha uma família decente. O casal Kasperzak, depois de algum tempo, se separou, mas nada mudou na criação e no carinho que Annie recebia deles. Annie era muito feliz, uma boa filha, adorava animais, estava sempre alegre e cheia de planos para o futuro. Ela queria ser terapeuta para ajudar as pessoas. Isso porque ela sofreu muito e ela sabia o quanto doía. Por isso ela queria dar apoio emocional para quem passou pelos mesmos traumas que ela. Annie namorava um rapaz chamado Darwin Christopher Bageschal. Ela tinha 15 anos e ele 14. Certo dia, Annie chamou seus pais para conversar. Ela disse para os dois que achava que estava grávida de Christopher. Não houve nenhum tipo de briga dos pais em relação a isso. Em 10 de março de 2012, era um dia comum. À noite, Annie ficou em casa cuidando dos irmãos, enquanto sua mãe Verônica e seu padrasto saíram para jantar. Quando Verônica volta, ela fala com Annie. Estava tudo bem. Annie vai para o quarto ouvir música e Verônica vai tomar banho. Quando ela sai do banho, vai até o quarto da filha para dar boa noite. Annie não estava lá. Não estava em nenhum lugar da casa. Ela havia sumido. O padrasto de Annie mexeu na cama dela e encontrou um bilhete, uma pequena carta, embaixo dos cobertores. Nesse bilhete, Annie dizia que não tinha sido totalmente honesta e que tinha partido para morar na Califórnia. Tanto Verônica quanto o marido dela ficaram apavorados e imediatamente foram à polícia informar o desaparecimento de Annie. Após isso, Verônica liga para o namorado de Annie, Christopher. Ele disse que não havia há mais ou menos uns 3 dias. No dia 11 de março, no domingo de 2012, pela manhã, um homem estava fazendo exercícios físicos correndo perto de um rio, chamado Rio Jordan. De repente, esse homem avistou vestígios de sangue no chão e viu também um sapato vermelho. Esse homem liga para a polícia na hora. Os investigadores vão até o local e, depois de vasculharem bastante a área, a quase 2 quilômetros de distância de onde estava o sapato, eles encontraram um corpo. A polícia constatou que aquela vítima visivelmente tinha sido agredida até perder a vida. O corpo estava irreconhecível, principalmente o rosto. O nariz não existia mais, por exemplo. A polícia, naquele momento, começou a caçada por quem tinha feito aquilo com aquela menina. Após descobrirem a identidade da vítima, a polícia liga para os pais de Annie Kasperzak. Era ela que estava às margens daquele rio. Imediatamente, os policiais vão até Christopher para interrogá-lo. Como de costume, as pessoas próximas são as primeiras a dar depoimento para a polícia. Christopher fala para a polícia a mesma coisa que tinha dito para Verônica, mãe de Annie, que a última vez que a tinha visto teria sido na quarta ou na quinta-feira, mais ou menos
uns 3 dias antes do desaparecimento dela. Ele nem sabia dizer o dia exato que tinha falado pela última vez com a própria namorada. Os investigadores perceberam que durante o interrogatório, Christopher estava muito nervoso e desconfortável. Enquanto isso, o legista periciava o corpo de Anne. O perito apontou que a causa tinha sido por golpes contundentes na cabeça. O objeto usado para isso não foi encontrado. Durante o interrogatório, os policiais viram que tinha sangue nos sapatos de Christopher. Obviamente, o par de sapatos foi levado para o laboratório para saber de quem era aquele sangue. Christopher foi liberado e o laudo dos sapatos saiu. O sangue era de Anne. A polícia foi atrás dele e ele foi questionado como aquilo estava nos sapatos dele. Christopher disse que aquelas manchas eram de um dia que Anne sangrou o nariz e respingou nos sapatos dele. Os investigadores não engoliram esse argumento. As investigações continuaram. A polícia conseguiu levantar mensagens de Christopher para um amigo, pedindo que o mesmo confirmasse a veracidade sobre os respingos nos sapatos. Esse amigo, chamado Spencer, concordou. A polícia vasculhou o celular de Christopher. Nele tinha um vídeo onde estavam Anne, Christopher e esse amigo Spencer, algumas semanas antes do desaparecimento. No vídeo, Anne portava um papel com um texto que falava sobre uma gangue. A polícia vai até Spencer e Christopher e pergunta se eles tinham algum envolvimento com gangues. Ele disse que havia um homem que ameaçava ele e que Anne havia confirmado que fugiria com ele por conta dessas ameaças. Spencer novamente concordou com tudo que Christopher falou. Christopher disse ainda que esse tal homem hackeou o computador de Anne para mandar as mensagens para ele. Na época, teve algumas pessoas que confirmaram que Anne reclamou que tinha sido hackeada. A polícia continuava procurando mais pistas materiais, porque até então eram só suposições e mentiras. Mentiras porque Christopher falou com Anne por mensagem na noite do desaparecimento, indo de encontro ao que foi relatado por ele no interrogatório, quando ele disse que fazia uns 3 dias que não havia. A polícia então tenta rastrear a localização do celular de Christopher na noite do desaparecimento. Havia inconsistência no sinal do celular, nas antenas do celular, porque o sinal estava fraco. Mas os investigadores não desistiram. Eles continuaram averiguando até achar a localização onde Christopher estava naquela noite. O principal suspeito sempre foi Christopher. Mas nesse meio tempo, para enrolar um pouco a investigação, para prejudicar os investigadores, apareceu uma jovem na delegacia que era usuária, vocês sabem do quê? Contando que viu um homem fazendo tudo aquilo com Anne e a colocando depois no leito do rio. Ela deu nome e sobrenome. A polícia vai atrás desse homem. Ele já tinha antecedentes e ele foi preso para ser investigado. Ele ficou um bom tempo preso e isso atrasou bastante a investigação. Depois de mais ou menos 1 ano preso, esse homem foi solto porque a defesa dele provou que ele não tinha nada a ver com a história. Sobre o tal homem que Christopher disse que o ameaçava, ele nunca foi encontrado. Na verdade, ele nunca existiu. Era mais uma mentira que Christopher tinha contado para a polícia. E Spencer mentindo junto, porque ele confirmava tudo o que Christopher falava. E para atrapalhar a investigação também, o pai de Christopher acobertou o filho. Ele disse para a polícia, quando questionado, que viu o filho dormindo em torno das 23h30 da noite do dia 10. Mas quando a avó de Christopher foi questionada, ela disse que ligou várias vezes para o neto e ele não atendia, retornando para ela somente à 00h30 do dia 11. Como isso poderia ter acontecido, já que o pai de Christopher disse que ele estava dormindo na casa da avó.
Aí a polícia teve mais certeza ainda que era ele o autor. Esse era o álibi de Christopher. Ele disse que estava dormindo na casa da avó, mas ele não imaginou, talvez pela idade ou pela ingenuidade, a avó contou para a polícia que ele não estava lá. Ou talvez Christopher e o pai dele esqueceram de avisar a avó para confirmar o álibi. E talvez essa avó não tivesse concordado em mentir. Resumindo, é isso. A avó entregou o neto sem querer. O caso esfriou um pouco, mas a polícia não tinha desistido de investigar e provar que Christopher tinha feito aquilo, até que conseguiram rastrear a localização do celular dele. O celular de Christopher e de Annie estavam no mesmo local e na mesma hora no dia 10 de outubro de 2012. Estavam perto do rio Jordan, onde ela foi encontrada. Não precisava de mais nada. Eles colocaram Christopher na cena do crime. E somente no dia 14 de outubro de 2014, numa coletiva de imprensa, a polícia informou que Christopher tinha sido preso pelo assassinato de Annie por obstrução da justiça. Ele ainda era menor de idade, mas o juiz concordou que ele fosse julgado como adulto, mesmo a defesa de Christopher tendo alegado que isso não era possível, porque ele não sabia, com 14 anos, o que estava fazendo. Mas ainda bem que o juiz não concordou com a defesa e ele foi julgado como adulto. Quando foi preso, Christopher alegou que era inocente. Enquanto ele estava preso aguardando o julgamento, ele fala para um companheiro de cela que tinha feito tudo aquilo com Annie. Ele contou ainda que o objeto que ele usou na cabeça dela foi uma pá. Ele falou isso uma semana antes do julgamento e esse outro preso contou para a polícia. Agora todos sabiam como ele tinha agido, qual instrumento contundente ele tinha usado. O Ministério Público alegou que o motivo disso tudo ter acontecido foi que Annie achava que estava grávida e contou para Christopher, mas ele não queria. Então ele resolveu tirar ela desse mundo para não atrapalhar a vida dele. O médico legista, quando periciou o corpo de Annie, afirmou que a suspeita que ela tinha de gravidez não era verdadeira. Annie nunca esteve grávida. Um motivo fútil e torpe, contudo planejado e premeditado, a vida de uma menina de 15 anos que não tinha feito mal a ninguém acabou. Naquele dia, Christopher convidou Annie para se encontrar com ele. Pelo que eu entendi, segundo as fontes que eu li, aquela carta que ela deixou embaixo dos cobertores era porque Christopher falava muito do tal homem que estava ameaçando ele. Ele estava com muito medo, então ele convidou ela para fugirem. Por isso ela deixou aquela carta para a mãe dela e o padrasto encontrarem. Só que era uma cilada, era uma emboscada. Ele não ia fugir de ninguém, porque nunca existiu homem nenhum. Durante o julgamento, Christopher não demonstrou nenhum sentimento, arrependimento ou remorso. Parecia que nem era com ele que estavam conversando. A sentença dele foi 15 anos de prisão perpétua. Isso quer dizer que ele vai cumprir 15 anos na sua integralidade em regime fechado, podendo pedir condicional em 2034. Annie amava Christopher. Ela tinha uma família maravilhosa, ela era amada, ela tinha tudo que qualquer adolescente gostaria de ter. Mas pelo amor por Christopher, ela abandonou tudo para fugir com ele, sem dinheiro e sem nada, só para protegê-lo de alguém que nunca existiu. Te inscreve no canal, não esquece do comentário e até o próximo vídeo.